dia, queridos amigos. Hoje nós vamos terminar essa série de conversas em que podemos olhar com um olhar claro para o processo de desenvolvimento. Fica nítido e patente que a base do desenvolvimento humano é a vivência, não há dúvida. Rolando Toro realmente encontrou uma novidade. Ele trouxe para a humanidade o conhecimento de que não é necessário nada fora da vida, a palavra dele, para o desenvolvimento. Basta viver a vida de uma maneira completa. Isso quer dizer a intensificação da vivência do momento presente. Viver tudo que nos cabe viver com sinceridade, com ternura, com flexibilidade, coragem, aceitação do mundo, das coisas, de si mesmo e leveza. Para não tomar a vida muito a sério. A vida não é uma luta, não é um sofrimento, a vida é uma dança, é um jogo. Sânscrito tem uma palavra lila. A vida é o jogo de Deus. Nós, seres humanos, presentes nesse momento na humanidade, somos herdeiros de um tipo de humanidade, de um tipo, de uma corrente civilizatória, de uma maneira de compreender e existir no mundo. Talvez não seja a única maneira. Nós somos também os criadores de uma humanidade, não de uma humanidade futura como aglomeração de seres humanos, mas criadores de humanidade como estado de consciência natural ao ser humano, que nós ainda não chegamos, não compreendemos. Vivemos ainda, ou vivemos em um processo de desenvolvimento, e na verdade, olhando para o campo do desenvolvimento, a humanidade como totalidade se encontra na primeira metade do processo. Há muito espaço para crescimento, para o desenvolvimento das qualidades luminosas, as qualidades do desenvolvimento, amor, compaixão, sabedoria, sentido ético, conhecimento da verdade, capacidade de amar, santidade, como dizia Rolando Toro em um de seus poemas. A vivência tem em si o nexo de si mesmo, o nexo e o sentido. A vivência que vivemos a cada momento, ela se conecta com todas as vivências que já vivemos ou que viveremos. É por isso que biodança propõe a vivência como fator de desenvolvimento, não o pensamento a respeito da vivência. E chamar o pensamento a respeito da vivência de consciência é um erro epistemológico. Não se pode dizer que a vivência acontece e depois ocorre a consciência porque pensamos a respeito da vivência depois que vivenciamos. Na verdade, a vivência é emoção, sentimento e movimento. Emoções e sentimentos são validados e aprendidos culturalmente. A simbolização, a orientação, o nexo dos sentires são aprendidos também. Esse aprendizagem, essa imagem neurológica que se forma no ato de nos movermos é simbolização. Simbolização é parte da consciência. Para que a vivência ocorra no sentido humano, é necessário a existência da consciência. Não é pré-existência, mas a consciência que surge no ato de viver. Como dizia Maturana, conhecer é viver. O ato de viver traz conhecimento, e conhecimento é consciência. Né? A palavra, inclusive, significa a mesma coisa. Os componentes da consciência dependem da capacidade vivencial, do desenvolvimento da vivência, da capacidade, da maturidade emocional. E depende, obviamente, do desenvolvimento da cognição capaz de elaborar, capaz de simbolizar, capaz de conferir também um nexo cognitivo para esse processo.
O estado cotidiano em que nós funcionamos, todos e cada um de nós, isso que nós chamamos nós mesmos, é a revelação no mundo de um determinado tipo de organização nossa e da consciência. Nós revelamos a qualidade da consciência que nos habita ou que habitamos nos nossos movimentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras de todos os dias. A consciência, qualquer que seja o seu estado ou o seu estágio de desenvolvimento, pode sutilizar-se, pode passar pelo processo de sutilização até tocar a não-dualidade. No entanto, essas vivências são compreendidas no estado original, no centro de gravidade que habitamos cotidianamente. A consciência pode variar o seu dinamismo de mais denso para menos denso. Por exemplo, óleo queimado, mel, um suco, leite, água, ar. Quanto mais densa, mais profundo, mais livre os dinamismos de absorção de conhecimento no mundo. Esse centro de gravidade que habitamos, qualquer que seja ele, e que se revela no cotidiano, revela a maneira como a vivência ou como ação, ou melhor, revela a qualidade das nossas vivências e a nossa capacidade de simbolização da vivência, seu sentido e seu significado. A simbolização não é somente o sentido e o significado, a orientação, o nexo, mas também a imagem que se forma no ato de existirmos. A consciência se revela no estado da mente. O que habita a nossa mente, a vossa mente? A quantidade de violência que nos habitam, a quantidade de dor, a quantidade de sofrimento, ou a presença plena, o bem-estar, o bom sentir, vamos dizer assim. A qualidade da consciência se revela na qualidade dos nossos pensamentos e na qualidade dos nossos sentimentos. Basta olhar para si com coragem, com isenção, com leveza, para não culpar-se ou para não julgar a si mesmo. Tudo aquilo que somos é aquilo que somos, não pode ser negado. Todo o nosso passado, todo o nosso caminho nos trouxe aqui. E não pode ser negado, precisa ser valorizado. Se um só fato da nossa vida tivesse sido diferente, não estaríamos aqui nesse momento. E que bom que estamos. Cada nível de consciência considerado cria sua própria vida, vamos dizer assim. Cria seu próprio sentido, a maneira de compreender e conferir sentido às coisas e aos fatos. Cria a maneira de compreender, consciências mais fluídas, mais transparentes, mais leves, compreendem com mais abrangência, compreendem com mais leveza. Cada nível de consciência considerado, desde os mais obscuros e básicos até os mais claros e abrangentes, criam sua própria filosofia, sua própria forma de arte. Seu próprio sentido ético, seu próprio sentido de justiça. Cria inclusive suas próprias religiões. As religiões não são as mesmas religiões. A religião é compreendida, organizada por um determinado nível de consciência. É necessário olhar para a religião a partir do desenvolvimento da consciência e não como um dado absoluto de todos nós. O nível de consciência determina também ou organiza a maneira de compreender ou sentir a divindade. Desde os deuses mais irados, que se complazem com o sofrimento das pessoas, passando pelos deuses salvadores, os deuses que habitam todos os seres, os deuses que são consciência universal. Cada nível de consciência elabora a sua própria compreensão da divindade, na verdade diminui a divindade à sua própria estatura, à sua própria capacidade. Elabora religiões e ritos para ou apaziguar a divindade, ou submeter-se a ela, ou finalmente
a fusão com a divindade, que é o presente para a humanidade de todos nós. A vivência arquetípica dos deuses que nos habitam. Meus queridos amigos, no final desse ciclo desejo para vocês um grande dia e que seguiremos falando, lançando olhar claro sobre aquilo que é importante na vida. Muito grato.